2 Pedro 2, versículos 20, 21 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E talvez você pergunta, pastor, esse é texto para ler no dia do batismo? Esse é texto para ler no dia da multiplicação? Esta palavra é muito forte, é palavra de Deus, e nós queremos ministrá-la na unção de Deus. Nós vamos entender algo muito especial para os novos membros, que estão aqui, ó, lindos de camisetas aí especiais. A todos os irmãos, o nosso tema, ainda baseado nessa palavra, também é muito forte: o crente falsificado é o nosso tema. Deixe a sua Bíblia aberta e os irmãos podem assentar. Querida igreja, nós sabemos que quando nós falamos de um crente, o mundo tem várias ideias sobre quem é um crente e quem não é um crente. Alguns pensam que crente é aquele que nasceu numa família de crente, então ele é crente porque ele nasceu nessa família. Outros dizem que crente é alguém que entregou a sua vida ao Senhor e nasceu de novo. Outros dizem que crente é alguém que se diz ser crente. Então a pessoa diz: eu sou crente, então para alguns esse é o crente. Amados, é possível que quando nós, na glória do Senhor, no julgamento final, ou o Senhor nos chamar e estarmos na glória, talvez nós tenhamos surpresas muito grandes. E nós esperamos que todos aqui, todos nós, eu, você, nós estejamos na glória. Sim ou não? Glória a Deus. Talvez a marca do Senhor não esteja na vida de uma pessoa que ela pensa que está. Talvez a marca não esteja num coração de alguém que pensa ser crente ou um servo de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 7:21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está aqui nos ensinando
em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Hoje existe muita falsificação, não é verdade? Existe relógio falsificado, existe CD pirata, existe DVD que também não é aí chamado de original, um CD ou DVD pirata. E há, amados, quem prefira o falsificado. Você sabia disso? Há quem quer o falsificado. E se você perguntar por que é que há quem queira o falsificado? Por causa do custo. Tem um preço. O CD tem um preço, o DVD tem um preço, o relógio tem um preço. Você que está aqui, sabe diferenciar uma maçã verdadeira de uma falsa? Eu tenho aqui uma maçã que é verdadeira, e eu tenho aqui uma maçã que é falsa. E se você olhar daí, você sabe diferenciar? Você sabe me dizer que maçã é a verdadeira e qual é a maçã falsa? É interessante pensar nisso, porque a maçã falsa, de plástico, ela é perfeitinha demais para ser real. A diferença está no conteúdo. A diferença de uma e de outra está dentro, está no conteúdo. Uma é uma maçã verdadeira, a outra é uma maçã de plástico. Da mesma maneira que existem coisas falsificadas, também existem crentes piratas. Da mesma maneira que existem estas peças falsificadas, também existe crente falsificado. E nós sabemos disso. Ser cristão original é ser cópia direto da matriz, que é o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu quero perguntar a você se você é original, se é verdadeiro ou se é pirata. Nesta noite eu quero perguntar se você é original, verdadeiro ou é falsificado. Na sua vida com Deus, na sua caminhada com o Senhor. Há um ensinamento profundo no texto que nós lemos de 2 Pedro. O texto fala daqueles que escaparam. Pode olhar 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois foram outra vez envolvidos nelas e foram vencidos. Olha aqui para mim agora. Pedro está dizendo de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, mas depois se envolveram de novo nas corrupções e foram vencidos ou vencidas por estas situações. Olha aqui para mim. Ele nesse texto fala de um salvo que perdeu a salvação. Ele aqui nesse texto fala de um cristão que se desviou. Não. Não é um salvo que perdeu a salvação, e também não é um cristão que se desviou. O sentido desse texto é que é necessário ser um falso convertido para acabar se desviando para a perdição eterna. O significado deste texto é que as pessoas que se desviaram, estas pessoas não tiveram a verdadeira conversão. Segura, porque nós vamos entender isso. Quando nós lemos esse texto, para nós entendermos bem essa palavra, nós precisamos pensar no que Pedro se reporta
naquilo em que ele está pensando, nos textos que ele menciona, quando ele escreve 2 Pedro, capítulo 2, por exemplo, ele cita as palavras do Senhor, conforme se encontram no Evangelho de Mateus, e também no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então vem comigo, em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, Jesus diz que, ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha-a desocupada, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entretanto habitam ali. E Jesus conclui dizendo, o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. E nós encontramos Pedro citando isso. Quero tirar algumas lições nesta hora. Primeira delas, nós temos nesse texto uma vida liberta de demônios. Quando Jesus diz que fala de um homem que ele foi visitado pelo Senhor e saiu demônios da sua vida, Jesus fala de um homem que era endemoniado e deixou de ser endemoniado. Ele foi liberto pelo poder do Senhor daquelas forças malignas, demoníacas, que agiam na sua vida. Mas o Senhor Jesus nos ensina que o demônio que saiu, ele não se conformou. E ele disse, eu vou voltar. Presta atenção nisso. Eu vou voltar. E diz a palavra que ele volta. E quando ele volta, ele acha a casa desocupada, varrida e ornamentada, ou adornada. Quando Jesus diz que a casa estava varrida, presta atenção, e adornada, ele estava se referindo à libertação que aquele homem teve. Olha só, ele era um endemoniado, e agora quando o espírito maligno diz que vai voltar, ele chega lá e encontra a casa varrida e a casa adornada, mas a casa estava desocupada. O antigo inquilino, que era o inimigo, que foi expulso, ele vai embora, mas ninguém passou a habitar naquela casa. E então ele diz, eu vou voltar, e eu vou levar mais 7 espíritos. Jesus diz que os espíritos que ele vai levar são piores do que ele. Se a casa estivesse ocupada, veja bem, ele não poderia voltar. Se a casa estivesse habitada, ele não poderia entrar, e muito menos 7 outros espíritos. Agora eu te convido a lembrar um texto comigo. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau! Ou seja, se alguém, a palavra diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se aquela pessoa tivesse sido liberta, e o Espírito de Cristo tivesse entrado, tivesse ocorrido a conversão, o demônio não podia entrar. Tem um texto em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aquele homem que Jesus se refere, teve o espírito imundo expulso dele, mas então o demônio volta, o último estado se torna pior.
Pedro está falando daqueles que escaparam das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e então a sua casa estava varrida, adornada, mas ele não era um salvo. Não era uma pessoa que tinha o Espírito de Deus. Em segundo lugar, um homem liberto de demônios, mas não habitado pelo Espírito. É esse o ensinamento de Jesus, e é isso que Pedro está dizendo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Segura o que eu vou dizer. Os ímpios que não conhecem a Deus podem ter experiências com Deus, mas nunca uma conversão genuína, a não ser então que ocorra essa transformação, deixe Jesus entrar e a vida ser transformada pelo poder de Deus. Eu estava pensando nisso. Há pessoas que são beneficiadas por Jesus de muitas maneiras. Um homem endemoniado pode ser liberto pelo poder do Senhor, sem ser salvo. Um homem endemoniado, uma mulher endemoniada, pode ser liberta sem a experiência da salvação. Com base, por exemplo, nessa libertação, ela pode deixar vícios, ela pode abandonar práticas que faziam parte da sua vida. Pensemos comigo uma coisa, vamos pensar juntos. Uma mulher verdadeiramente cristã, casada com um homem que bebe muito, casada com um homem preguiçoso. Esse homem traz muitos problemas para a família. E aquela mulher está ali no altar todo dia. Jesus, toca no meu marido, faz a obra no meu marido. Jesus conhece o coração daquela mulher, a fidelidade daquela mulher, e Jesus pode tocar naquele homem. Ele pode até frequentar a igreja por um tempo, mas isso não significa que ele está convertido. Preste atenção. Pode ele ser liberto pelo poder do nome de Jesus? Vou dar um exemplo. Quantos aqui, eu sei que há muitos, que já tiveram uma experiência de passar por uma rua, ver alguém endemoniado, chegar e expulsar o demônio, a pessoa diz assim: o que foi? Você foi liberto. E essa pessoa não ser salva. Eu estava pensando nisso. E Pedro, o que ele faz aqui? Ele cita o livro de Provérbios também, quando ele diz assim no capítulo 2, versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que diz o provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 26:11, Provérbios 26:11 vai falar sobre isso. Diz assim: como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Então olhe bem para mim. Em terceiro lugar, nós temos aqui uma palavra sobre um perdido, que na sua vida vem confirmar o que ele é. Interessante. Pedro não está falando de uma pessoa salva que perdeu a salvação. Pedro não está falando de um homem convertido que perdeu a conversão. Pedro está falando de alguém que voltou à sua condição original de pecado, porque nunca fora convertido. E Pedro está dizendo que aquele que volta, o último estado dele se torna pior do que o primeiro. Interessante olhar para esse texto. O argumento de Pedro aqui, quando ele cita aqui de uma forma, no final do verso, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha aqui para mim, ele está dizendo da natureza da pessoa, que voltou
as práticas antigas. Segura aí, igreja, vou terminar logo. Que voltou ao pecado antigo. Então, longe de falar aqui que é um salvo que se perde, é justamente o contrário. É necessário ser um falso convertido, um falso crente, para voltar às práticas de antes. Preste atenção. Quando eles voltam para as coisas do mundo, para as paixões da carne, essas pessoas, dizem ele, preste atenção, não só fazem mal para si mesmas, mas aí elas dão mau testemunho para outros que pensavam que elas eram crentes. Preste atenção. Pensavam que elas eram crentes. Pedro está falando do mal que estas pessoas fazem. Diz Pedro então que o último estado se torna pior. E em quarto e último lugar, o verdadeiro cristão é familiarizado com a verdade imutável da palavra de Deus. Glória a Deus. Uma pessoa que é treinada para reconhecer, por exemplo, notas falsas, ela não precisa estudar todas as notas falsas, basta que ela se aplique ao conhecimento da verdadeira. Pode surgir qualquer modelo de nota falsa, por mais sofisticado, quanto mais a pessoa for treinada no conhecimento da cédula verdadeira, ela não pode ser enganada. Por isso, amados, que nós como cristãos temos um padrão, um parâmetro, a palavra de Deus. Nós temos como servos de Deus que conhecer a cada dia mais a palavra, buscar conhecer, porque quando alguém vem com uma atitude que não é da palavra, nós não ficamos confundidos nem enganados, mas nós sabemos o que diz a palavra de Deus. Qual o parâmetro para a nossa caminhada? A palavra. Segura o que eu vou dizer agora. Eu quero com muito amor falar como um pai aqui nesta igreja. O Facebook tem se tornado uma vitrine de lindos testemunhos. Eu tenho visto testemunhos lindos no Facebook, de pessoas que têm falado do amor de Deus. Mas o Facebook tem se tornado vitrine de vidas que voltaram ao estado que era antes. O Facebook tem também dado um mau testemunho. Quando você que conhece a palavra, que anda pela palavra, que zela pela palavra, que o teu padrão é a palavra, vir alguém dando mau testemunho, recuando na sua vida, chore e ore por essa pessoa, mas não se deixe confundir, jovem, não se deixe confundir, igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso padrão, é viva e eficaz. E ore e clame para com aqueles que têm tido a sua vida atingida pelo mal, venham a ter um verdadeiro conhecimento e uma verdadeira conversão, e se renda aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nós somos povo de Deus e temos uma nova história, e marchamos para o alvo, para o prêmio da soberana, maravilhosa vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estava lendo e vendo um depoimento de um cristão chinês. Ele diz de alguém convertido, ele diz assim: não há diferença entre ele e o livro. Isso emociona a gente. Moody diz assim: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão.
Ah, irmãos, que responsabilidade nós temos. De 100 homens, um lê a Bíblia, 99 lê a nossa vida, lê o nosso caminhar, lê a nossa história. O que nós estamos fazendo? O quanto nós amamos ao Senhor e quanto nós servimos. Alguém contava o seguinte: recordo-me que em 1962, quando a igreja pentecostal foi grandemente perseguida em Porto Alegre, pelos meios de comunicação contrários à realização de uma campanha evangelística, um cidadão foi para a rádio defender os crentes. Sua defesa foi o seguinte: os crentes são os meus melhores funcionários. Olha aqui para mim agora. Hoje, quando Deus me dava essa palavra, eu pensei que se nós aqui servirmos ao Senhor, nós andarmos no caminho do Senhor, o que vai abrir de porta de trabalho para o servo de Deus e para a serva de Deus é algo descomunal. Porque as pessoas vão buscar aqueles que servem a Deus. Os patrões querem o funcionário que ama a Deus, porque ele é um funcionário exemplo. Ele serve ao Senhor, ele é exemplo no seu trabalho, ele é dedicado, ele tem boas palavras, ele ora pela empresa, ele abençoa a empresa. Então, amados, aquele homem vai, quando muitos estão se levantando contra os crentes, e aquele homem diz: os crentes são os meus melhores funcionários na empresa. Eu fiquei pensando nisso hoje. A vida de um crente é a janela através do qual outros podem ver o Senhor Jesus. Tem muita gente, irmãos, que se converte porque mora perto de um crente. E infelizmente tem muita gente que não se converte porque mora perto de um crente. Mais do que nunca, nós temos uma oportunidade enorme de dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, quero verdadeiramente andar na Tua palavra, quero verdadeiramente andar no Seu caminho. Agora eu quero concluir essa mensagem dizendo que o Senhor na palavra, Ele não chama o seu povo de cão que voltou ao vômito, e nem da porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Mas segura aí, porque o Senhor Deus eterno chama os seus servos de minhas ovelhas. Ele diz: são as minhas ovelhas. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso nos ajuda a entender, porque nós somos ovelhas, ovelhas que têm uma pátria. Vocês que hoje vêm ao batismo, vocês que hoje vêm aqui testemunhar que Jesus é o Senhor da vida de vocês, vocês são ovelhas que marcham para uma pátria, para a Nova Jerusalém. E eu quero chamar essa igreja a jamais recuar, quero chamar essa igreja a verificar o seu coração, avaliar a sua vida, se está na presença do Senhor, e que nenhum de nós aqui seja um crente falsificado, mas uma ovelha do Senhor, que ama Jesus e prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, até aquele dia em que entraremos nos portais da glória e estaremos para sempre com o Senhor. São esses os que habitarão na Nova Jerusalém. Verdadeiro cristão, ele ama a palavra. Verdadeiro cristão ama orar. Verdadeiro cristão ama estar em comunhão. São comprometidos com a palavra, prova todas as coisas a partir das Escrituras e prossegue para o alvo. Não recua, mas avança dia após dia. Amados, avancem dia após dia. Igreja, avance dia após dia. E quando olhar para a tua vida, possam dizer: está ali uma pessoa que se identifica
com o livro, que se identifica com a palavra. Estas são as ovelhas do Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar em pé. Eu convido você a ficar em pé nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar você a levantar as suas mãos a Ele. Quero chamar você a glorificar o nome dEle. Quero chamar você a dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Quero chamar você a almejar o céu. Olha aqui, irmãos, olha um pouquinho aqui. Quem é ovelha almeja o céu. Diga comigo: quem é ovelha almeja o céu. Ama Jesus. Não recua. Não volta a antigas práticas, mas prossegue para o alvo, a cada dia mais, amando ao Senhor e a sua palavra. Aleluia. Começa a tocar uma canção, igreja. Há uma presença tão linda do Senhor. Nós estamos aqui no nome de Jesus, numa noite de festa. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Olha aqui para mim, jovem, muitos jovens estão ali, ó. Quando você vê alguém desviar, criticar, não vai atrás não, filho. Entenda a palavra e vê se você é ovelha. Porque a ovelha avança e não recua. Quando você vê alguém criticar e se afastar, não vai atrás não, meu irmão. Porque Pedro deixa bem claro que aquele que volta e recua nunca se converteu. Nunca se converteu. É muito clara a palavra. Aquele que se converteu, ele não recua. Ele avança todo dia. Não somos perfeitos, irmãos, mas nós estamos sempre avançando. Se erramos, a gente chora. Eu não sou perfeito, e eu não preguei essa palavra para te colocar na parede. Eu preguei essa palavra porque eu estou falando com gente que vai para o céu. E eu preguei essa palavra primeiro para mim, para a minha vida, para o meu coração. Adilson, você é ovelha ou você é falsificado? Você é ovelha ou você é pirata? Que todos nessa noite aqui, irmãos, possamos avaliar os nossos corações. Quando você vê alguém postar na internet alguma coisa que não edifica, chore. Esses dias de madrugada eu ajoelhei ao lado da cama, com uma tristeza enorme como pastor, por coisas que não edificam. Mas a bênção é que sempre nós temos a possibilidade de retornar. E eu quero chamar você a dizer: Senhor,
Eu sou tua ovelha. Sou tua ovelha. Levante as mãos a Ele agora. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso agora, ovelha do Senhor. Onde está a igreja? Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Antes de nós continuarmos nessa festa, nós vamos nesse momento adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Nós temos envelopes aqui, Leandro, podia colocar esse envelope alaranjado.
é um envelope de dízimos e oferta à igreja. E esse envelope é um envelope de missões.